Olá pessoas, chegamos com uma novidade aqui nesta semana. Antigamente eu fazia os reviews do Madden, do MLB The Show via texto no site da ESPN, agora eu vou fazer com um pouco de vídeo aqui para o nosso canal. Um disclaimer, um aviso de início: eu recebi o jogo da PlayStation, da Sony, mas isso não impede, claro, que a análise seja a mais isenta possível, como eu sempre faço. Se eu comprasse o jogo também seria a mesma isenção nesse aspecto, tá? Então fica até o final que eu sempre detalho se você compra agora, se você espera uma promoção, e neste caso em específico eu vou falar para quem o jogo compensa comprar mais cedo e para quem não compensa. Bom, vamos começar com as novidades, né? Em termos gráficos, a gente vê o jogo com uma iluminação melhor, tirando mais vantagem dos consoles de nova geração. Vale lembrar que para quem tem o Xbox, o jogo deve estar no Game Pass em breve, tá? E tem uma versão para Switch também, mas aí os gráficos são um pouco diferentes e também a frame rate e tal, né? O jogo parece um pouquinho mais lento pelas limitações do Switch em relação à nova geração e mesmo ao PlayStation 4 e o Xbox One, mas a gente fala aqui sobre os gráficos da nova geração, um pouquinho melhores, a questão da reprodução da face dos jogadores, a física do cabelo e a iluminação do estádio como um todo. Eu acho que pela primeira vez a gente consegue sentir que o MLB The Show 24 é um jogo de nova geração, isso é uma boa notícia. O som, o áudio já tinha melhorado na edição anterior, então se você tem a versão 23 do MLB The Show, você não vai sentir tanta diferença assim. E aí a gente vai conversar sobre os modos de jogo, né? Temos o storyline de volta, com as Negro Leagues, contando um pouco da história do beisebol na época que ele era, infelizmente, um esporte segregado, mas tem aí histórias muito bonitas para contar na época que existia jogadores apenas para jogadores negros, né, nos Estados Unidos, e grandes jogadores da história do beisebol passaram por lá. É uma história que vale a pena ser contada, e uma outra história que vale muito a pena ser contada, especialmente para você que é fã dos Yankees e fã dos anos 90, é o modo de storylines agora com o Derek Jeter, e você pode reviver grandes momentos da carreira do Derek Jeter, múltiplas vezes campeão aí com o New York Yankees. A última vez que os Yankees foram campeões era também com o Derek Jeter como shortstop há mais de 10 anos, né? Um hiato bem intrigante para os Yankees que não voltam a World Series desde 2009, ano que foram campeões pela última vez, 27ª. Então a gente tem esses dois modos de jogo a mais, né? O Negro Leagues, na verdade, é a segunda edição, é o segundo capítulo, e não chega a ser um modo carreira, é um pouco um modo história, mas eu acho interessante essas duas questões e espero que seja bastante expandido, porque o beisebol tem uma história bem rica. E eu acho que, em comparação à NFL, por exemplo, a história do beisebol não é tão bem contada pela MLB como é pela NFL, via NFL Filmes e tudo mais. Então é uma oportunidade muito interessante para a gente viver e reviver a história do beisebol aí nesses dois modos de jogo. Os outros modos de jogo, eles seguem como eram antes. O Diamond Dynasty é o FUT, vamos dizer assim, né, o Ultimate Team do MLB The Show. Eu não avalio o Diamond Dynasty, nem nada que seja Ultimate Team, porque eu não gosto. É uma opinião minha, se você gosta, respeito, seja feliz, mas eu não gosto, eu não avalio. Eu acho que esses modos de jogo acabam, em certa medida, atrasando a evolução dos outros modos de jogo, porque eles são muito mais comercialmente rentáveis para as produtoras de jogos. Então, se você quer uma análise do Diamond Dynasty, não é aqui que você vai encontrar, tá bom? Deixando muito claro também isso para vocês. Sobre o franchise, pouquíssimas novidades, uma relação do draft, dos prospectos, mas uma novidade que os americanos chamam muito de melhoria de qualidade de vida, e eu concordo no Franchise Mode, que é o seguinte: você pode personalizar o Franchise Mode para deixar ele mais parecido com o modo March October, ou seja, um pouco mais rápido. A temporada regular do beisebol é a mais longa dos esportes americanos, são 162 jogos, então fica quase impossível você jogar 9 entradas, 162 jogos no videogame. Eu, por exemplo, só consegui completar uma vez todos os 162 jogos, e isso foi no MLB The Show 13. Eu estava na faculdade e não era um bom aluno. Agora, com a vida de adulto, é quase impossível completar esse modo de jogo assim. Então você pode personalizar para simular algumas situações de jogo e, dependendo da urgência, você entrar em ação ou não. Por exemplo, 2 homens em base, seu time está ganhando, 8ª entrada. Você pode determinar qual é o mínimo de entrada que você entra também. Acho que nessa imagem que a gente colocou na tela está bastante evidente. Então o Franchise Mode tem essa mudança de qualidade de vida, vamos dizer assim, e ajuda, mas não é uma grande mudança, até porque o Franchise Mode do MLB The Show é bem completinho, né? Qualquer outra mudança acho que seria mais ou menos cosmética, por assim dizer. Agora, o Road to the Show, ele foi endereçado e finalmente foi endereçado com uma mudança que eu acho bem interessante.
e que eu sei também que vai desagradar algumas pessoas, mas honestamente não precisa desagradar. Qual é essa mudança? Agora você pode criar o Road to the Show, é o modo carreira, né, que você começa nas minors, né, você começa de baixo, você é draftado, começa no time C da equipe que lhe draftar, o time de AA. Você pode agora criar uma mulher e ela jogar beisebol e não softball, né? Então se você quiser criar aí, sei lá, que nem fizeram já no YouTube que eu vi a Taylor Swift e fazer ela ter uma carreira de beisebol, tudo bem, você pode fazer isso. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é sim sobre representatividade. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que gostam de beisebol e não poderiam se criar no videogame. E isso é uma coisa que nós homens, a gente pode fazer isso desde sempre, em qualquer jogo esportivo. Criar a gente e colocar a nossa versão no mundo do esporte e ver como nós seríamos junto do Shohei Ohtani e etc. Na vida real isso não acontece, né? Eu tenho o softball que é uma categoria feminina, né? E o beisebol masculina, mas de qualquer forma é videogame. E eu acho que é uma questão de representatividade tão importante. Eu fico imaginando assim, por exemplo, sei lá, um pai está com uma filha e pode criar a filha no jogo para fazer ela se interessar mais por beisebol, então eu acho um aspecto bastante legal. E se você não gosta, se você acha que não faz sentido, as mulheres jogando ali com os homens e tal, não joga, tudo bem, tá tudo certo, faz seu personagem homem, segue a vida e tá tudo bem nesse aspecto, né? Não é algo que afeta o jogo dessa maneira. Ainda sobre o Road to the Show, uma das mudanças de gameplay, dá para perceber no Road to the Show, ela é um pouco inspirada no Resident Evil 4, parece meio esquisito eu falar isso, mas também nos jogos do Homem-Aranha, do Spider-Man, da Insomniac, que é um estúdio, PlayStation Studio, que são os Quick Time Events, ou seja, jogadas difíceis. Você tem que apertar uma sequência de botões e aí o jogador ou a jogadora lança para a base designada para fazer a jogada, né? Deixa um pouquinho mais difícil algumas jogadas aí em relação a emular a dificuldade da vida real. É uma pequena mudança, mas deixa um pouco mais urgente a situação e você tem que pensar mais rápido, então eu pessoalmente achei uma mudança interessante. Falando sobre mudanças de gameplay aqui no vídeo, né, para a gente seguir nessa toada, o MLB The Show inaugurou algo que já era feito antes, né, nos jogos da 2K, que é a mecânica de arremesso que simula o destravamento da tela do Android, né, você desenhar algo na tela. Então, por exemplo, bola rápida é para baixo e para cima, e deixou alguns arremessos mais difíceis para você fazer isso. Um exemplo que tem na tela aí é a Sinker, né? A Sinker era bem mais fácil arremessar perfeitamente, agora é um desenho mais difícil que você tem que fazer na tela no Pinpoint Accuracy, que eu acabei de mostrar aí com o Shota Imanaga, que não está no jogo ainda porque não tem os direitos. Arremessador dos Cubs, eu criei ele com X mesmo, que era o que dava para fazer, que o jogo permite. Outra mudança de gameplay importante é a adequação do MLB The Show às regras da vida real, ou seja, pitch clock. Bases vazias tem 15 segundos para arremessar, se você não arremessar, você ganha um strike na contagem e o pitch clock aparece agora, principalmente quando você está como rebatedor, no estádio. Também outra mudança importante é o limite de desengajamentos, ou seja, tentativas de pick-off, também mostrando aí para vocês nesse vídeo, né? Você pode fazer 2 vezes, depois você não pode mais ficar forçando pick-off na primeira base. Então, para resumir, né, vocês viram algumas mudanças, eu joguei a maior parte delas já, né, eu tive acesso mais cedo, o jogo está disponível para quem quiser comprar nas lojas virtuais e também na internet, a versão física, desde o dia 19. Eu não sinto que houve mudanças realmente concretas no MLB The Show 24 para que haja uma compra de imediato para a maior parte das pessoas, né? E eu disse no início do vídeo que depende muito do que você quer e de quem você é em relação a isso. Vou dar um exemplo. Se você é um fã muito grande do Franchise Mode, estava impossível conseguir terminar uma temporada, eu acho que fazer o upgrade do MLB The Show 23 para o 24 compensa porque você vai conseguir evoluir no Franchise Mode, vai conseguir jogar mais temporadas do que você conseguia antes, devido a essa qualidade de vida nova, que você pode simular os jogos e entrar neles em função do que está acontecendo, né, da urgência do que está acontecendo nos jogos. É o meu caso, por exemplo, eu basicamente só jogo o Franchise Mode e o Road to the Show, mas basicamente só o Franchise, então para mim é uma mudança de qualidade de vida o suficiente para adquirir o jogo no dia 1. Se você, por exemplo, é mulher ou pai de uma menina e quer muito fazer isso que eu falei, né, criar sua filha para fazer ela se interessar pelo beisebol, ou você que já jogou alguma vez softball ou você é fã de beisebol e gostaria de se ver nesse universo, também eu acho que é uma compra que faz bastante sentido desde o primeiro dia. Agora, para a maior parte das pessoas, talvez não faça sentido comprar no dia 1 o MLB The Show 24. Talvez
faça mais sentido você comprar quando estiver em promoção, porque aí para essa maior parte das pessoas o jogo vai parecer muito um DLC, né? Vai parecer muito uma raspagem das arestas do MLB The Show 23, que já era um jogo muito bom e ainda é uma experiência muito satisfatória. Vou dar um exemplo, esse walk-off que eu consegui com o Ian Gomes na 10ª entrada contra os Dodgers, depois de tomar 4-1, empatar na 9ª entrada 4-4, tomar a corrida no topo da 10ª, empatar e conseguir virar na parte de baixo da 10ª. E foi simplesmente maravilhoso e quase meus vizinhos aqui do meu cativeiro ficaram bastante chateados com isso. Então, para arredondar, continua sendo uma experiência muito satisfatória, na minha humilde visão. O MLB The Show continua sendo o melhor jogo esportivo que a gente tem, melhor que o EAFC, melhor que o Madden, melhor que o NBA 2K, melhor que o Fórmula 1 2023, que agora logo menos vai lançar o 24, em relação a reproduzir o esporte na vida real. O Franchise Mode é mega completo, talvez não tão completo com tantas opções que o NBA 2K, mas o suficiente, e o gameplay reproduz bastante o jogo na vida real. Até por conta disso, acaba parecendo muito um DLC em relação à edição do ano passado. E também por conta disso, eu acho que a Sony acabou buscando, o San Diego Studios acabou buscando uma maneira de lapidar isso um pouco com a 2ª temporada das Negro Leagues, com storylines do Derek Jeter e com essas pequenas mudanças cosméticas no Franchise Mode e nos menus também, fontes do jogo e tudo mais, tá bom? O MLB The Show já está disponível para você comprar para a PlayStation 5, PlayStation 4 ainda tem também, mas os videogames da nova geração, os consoles da nova geração, Xbox idem, e para Nintendo Switch, mas aí uma versão diferente do que você vai encontrar nos jogos de nova geração. Fizemos todo o estrago que podíamos, um beijo carinhoso. Se você gostou desses reviews, em breve eu espero fazer o de Madden também aqui para o canal. Beijo, e se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E lembrando que a temporada do beisebol já voltou com jogos anteriores à temporada regular, né, uma prévia, mas já valendo para a temporada regular. Eu acho que você vai ver esse jogo depois, esse vídeo depois dos 2 jogos entre Dodgers e Padres na Coreia do Sul, mas fica sempre o convite e fica sempre o aviso que a gente faz bastante conteúdo de membro de beisebol, tá? Então, se você quer mais conteúdo de beisebol, assina o Like Plus e venham conosco aqui. Certo? Adiós! Um beijo e até a próxima.